Bom dia, turma, como vocês estão? Professor Luiz, né? Hoje, aula de revisão, né, de filosofia, e a gente vai ver alguns pontos, né, alguns tópicos do que a gente viu esse mês na nossa aula, para a gente estar fazendo a nossa prova, né, de forma consciente, né, e feliz. Vamos para nossas dicas de estudo. Fones de ouvido, lugar calmo, material próximo a você, né? Caderno e caneta agora, porque a dica de estudo agora é você copiar e anotar esses tópicos para poder estar fazendo o estudo de vocês para a prova de vocês, que vai ser agora no começo do mês, né? E vamos para a revisão. Então, gente, para começar logo, a gente vai ver aqui um pouco, né, do mito da caverna e o que ele diz, né? E no texto, né? No texto, Sócrates fala sobre Glauco, né? Imaginar a existência de uma caverna onde prisioneiros vivessem desde a infância com as mãos amarradas em uma parede. Eles podiam avistar somente as sombras que são projetadas nessa parede, né, situada à sua frente. As sombras são ocasionadas por uma fogueira em cima de um tapume, né, situada na parte traseira da parede, em que os homens estão presos, né? Então, assim, eles estavam lá na parede de costas, né? E sombras eram projetadas, né, nessa parede a partir de uma chama, né, das coisas que aconteciam fora da caverna, ou seja, da realidade lá fora situada, né? Então ele diz assim, os homens estão lá presos, né? Homens passam ante a fogueira, fazem gestos e passam objetos, formando sombras que de maneira distorcida, né, são todo o conhecimento que os prisioneiros tinham do mundo lá fora. Aquela parede da caverna, né, e aquelas sombras e os ecos dos sons que as pessoas acima produziam era o mundo restrito dos prisioneiros. Repentinamente, um dos prisioneiros foi liberto. Andando pela caverna, ele percebe que havia pessoas em uma fogueira projetando as sombras que ele julgava ser a totalidade do mundo. Ao encontrar a saída da caverna, ele tem um susto ao se deparar com o mundo exterior. A luz solar ofusca sua visão e ele sente-se desamparado e desconfortável, né? Deslocado. Aos poucos, sua visão acostuma-se com aquela luz, né, que é o real. Os olhos deles nunca foram utilizados, então é a primeira vez que ele está vendo a realidade, então é a primeira vez que os olhos estão se adaptando àquela luz real, né? E ele começa a perceber a infinidade do mundo, né, e da natureza que existe, né, fora da caverna. Ele percebe que aquelas sombras que ele julgava ser a realidade, na verdade são cópias imperfeitas de uma pequena parcela da realidade. O prisioneiro liberto poderia fazer duas coisas, né? Retornar para a caverna e libertar os seus companheiros, ou viver a sua liberdade. Uma possível consequência da primeira possibilidade, ou seja, dele voltar lá para a caverna e libertar os seus companheiros, né, seriam os ataques que sofreria de seus companheiros, né, que o julgariam como louco, mas poderia ser uma atitude necessária por ser a coisa mais justa a se fazer, né? Então, às vezes, quando você tenta tirar a pessoa da zona de conforto dela para que ela descubra, né, novos horizontes, descubra a luz, descubra a realidade, né, que não é só aquele lugar onde ela fica presa, estagnada, né, ela pode vir de uma forma agressiva querer, né, lhe subjugar. Para Platão, o que caracteriza o conhecimento, né, o episteme, em seu contraste com a opinião ortodoxa, está referido ao que é inteligível, imutável e universal, né? Então, quando você ouvir falar assim sobre o pensamento de Platão, né, o que é que caracteriza esse conhecimento para ele, né, que é o episteme, no seu contraste com a opinião, ele está referindo-se, né, ao que é inteligível, imutável e universal. O banquete, também conhecido como simpósio, né, é um diálogo platônico escrito por volta de 380 a.C., né, que constitui-se basicamente de uma série de discursos sobre a natureza e as qualidades do amor, o eros. O banquete é justamente como o Fedro, um dos diálogos de Platão em que o tema principal é o amor. A interpretação de Léo Strauss e de Stanley Rosen destaca o aspecto tragicômico, né, deste diálogo, que é, na verdade, a resposta de Platão às acusações da cidade contra a filosofia.
A apologia de Sócrates, né? Por vezes simplesmente apologia, em grego antigo, né? Apologia Socrates. É a versão de Platão de um discurso, né, dado por Sócrates em cerca de 399 a.C. A obra é considerada o segundo livro da tetralogia, né, formada pelos seguintes diálogos. Eutifron, em que se vê o filósofo ainda livre, indo para o tribunal a fim de conhecer as acusações que lhe foram movidas pelo jovem, né? A apologia como a descrição do processo, o Críton, né, como uma vista de seus antigos amigos mais queridos, Alcácer, o Fédon como um dos últimos instantes da vida e o discurso sobre a imortalidade da alma. Em Apologia de Sócrates, o mesmo faz sua defesa sobre as acusações de corromper a juventude, não acreditar nos deuses e criar a nova deidade. E como atividade para vocês é o estudo desses slides, né, e dessas ideias aqui que a gente viu, né, sobre a apologia de Sócrates, sobre a epísteme, o banquete, né, e o mito da caverna, certo? Para que vocês possam estar fazendo a prova de vocês, né, de forma consciente. Lembrando que todo esse conteúdo vai estar disponível em escolapequenospassos.com.br, né? Não deixe de deixar um like nesse vídeo, acesse nossas redes sociais e boa prova a todos. Um grande abraço, até a próxima.